Caríssimas e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 16, do 1 ao 21. Qual é o tema? Os 7 flagelos da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, bem como uma profunda conexão com as 7 trombetas. Olha que interessante. Enquanto as trombetas eram alertas de Deus no mundo ímpio, as taças falavam da cólera consumada de Deus. É um princípio constantemente repetido e até mesmo, por que não dizer, enfatizado nas Escrituras, que Deus sempre adverte antes de finalmente punir. Aí a gente vê o dilúvio, Sodoma, Egito, Jerusalém e, concomitantemente, o juízo final. Enquanto as trombetas atingiram primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças atingem desde o início os homens. Presta atenção nessa perspectiva. Enquanto as trombetas causaram tribulações parciais, objetivando trazer ao arrependimento os impenitentes, as taças mostram que a oportunidade de arrependimento estava esgotada. As trombetas atingiram apenas 1/3 da natureza dos homens. Já as taças trazem uma destruição absolutamente completa. Enquanto nos selos e nas trombetas havia um interlúdio antes da 7ª trombeta, agora não há mais interlúdio. As taças são derramadas sem interrupção. Os flagelos não devem ser analisados literalmente, mas descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo. Claro, enquanto a igreja já está no céu, junto ao trono. A ceifa precede a vindima. A humanidade está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e entre aqueles que serão atormentados eternamente. Amados e amadas, esta 5ª sessão paralela, assim como todas as outras, compreende também toda a dispensação da igreja e termina com a cena da igreja na glória e os ímpios sob o juízo divino, na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o professor Daniel Ramos e quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Vamos para o primeiro tópico do nosso vídeo de hoje. É um vídeo belíssimo, onde fala de umas coisas mais curiosas de toda a Escritura, que é o grande e terrível dia do Senhor. O primeiro flagelo, a terra é atacada. Neste capítulo trabalharemos os versículos 1 ao 2. Em primeiro lugar, flagelo não é mais advertência, nem mesmo punição. Todos aqueles que não têm o selo de Deus serão selados pela besta. Não há meio termo. Quem não é por Cristo é contra ele. Não há neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá que se declarar lealdade a Cristo ou lealdade ao anticristo. Os adoradores da besta recusaram ouvir as advertências. Agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências. São atormentados. Mas, com respeito aos crentes em Cristo, as aflições da carne não são taças da ira de Deus.
Romanos 8, 28. Essas aflições só atingem os adoradores da besta. Vamos avançar um pouco mais para o segundo tópico do vídeo. O segundo flagelo, o mar é atacado. Isso vai aparecer no versículo 3 deste capítulo. Caríssimos e caríssimas, se no primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O mar se torna em sangue. A destruição não é apenas parcial, mas total. A destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Por esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar morrem. Este flagelo não fala de um acontecimento no sentido... Que palavra que eu posso usar aqui para vocês ficar bem? No sentido literal, mas de um símbolo patético, dramático, que representa o colapso da natureza no dia do juízo. Terceiro tópico do vídeo, o terceiro flagelo. Os rios são atacados. Note que primeiro o mar é atacado, depois os rios. Geralmente as águas dos rios desaguam no mar. Mas olha que interessante a perspectiva do autor nos versos 4 ao 7. As fontes das águas e os rios transformam-se em fontes de sangue. A última aparição do altar foi no quinto selo, quando as almas dos santos clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. A primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi enviar, no lugar de punição, uma advertência com as trombetas. Mas agora sua resposta se completa, literalmente, com uma vingança. Novamente, nesse flagelo, não há limites. Deus é apresentado como o juiz onipotente, justo, eterno, santo e também vingador. Versos 5 ao 7. O julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram. Receberam somente o que mereceram. O julgamento de Deus atingiu um mundo rebelde para a justiça dos que foram martirizados, que a gente vai observar de novo lá o capítulo 6, verso 9. Em resposta à oração dos santos perseguidos, capítulo 9, verso 13. O quarto tópico do nosso vídeo trabalha o quarto flagelo. O céu é atacado. Versos 8 ao 9. O mar foi atacado, os homens foram atacados, os rios são atacados, agora o céu é atacado. Os pecadores não se arrependeram quando o sol escureceu, agora são punidos mediante a intensificação do calor do sol. Os escurecimentos eles poderiam perceber e ignorar. Quanto ao calor, eles nada podem fazer, a não ser senti-lo. Nestas circunstâncias, a presença de Deus é reconhecida, mas somente para ser blasfemada, e não, como é o natural, para ser reverenciada. Deus adverte que quando as suas advertências não são ouvidas, sua punição será sentida. As pessoas são atingidas, reconheceram tratar-se de uma nação divina, mas seus corações são tão endurecidos que, ao invés de caírem de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, eles blasfemam o seu nome. E pior, teimosos se recusam a se arrepender e lhe darem toda a glória. Os homens não são santificados por meio do sofrimento, ao contrário, eles fazem ainda mais iníquos e blasfemam contra Deus. Que tribulação, que sorte, meu Deus do céu. O quinto flagelo apresenta o tormento, é a parte quinta deste vídeo, que é os versículos 10 ao 11. Deus punirá os homens que não se arrependerem através da terra e do mar.
através da água e do fogo. Mas ele fará mais do que isso. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem. Ou seja, todo o cosmos volta a ser caos. O trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, fazendo uma sociedade sem Deus. O reino da besta está em oposição ao reino de Cristo. E sob essa imponente estrutura que o quinto flagelo é derramado, e daí a confusão. Observem o que vai acontecer aqui. Os seguidores da besta sofrerão, não calados, eles blasfemarão. Novamente não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar: nós pecamos. Não. Quanto mais severos juízos, tanto mais duros os seus corações. Existe somente um único caminho de volta. Sim, caminho de volta para Deus. A conversão não é uma ida. A conversão não é virar o caminho. A conversão é um retorno. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando não vem pela graça, não vem de modo nenhum. Apesar de que a gente costuma dizer que não vem pelo amor, vem pela dor. Apocalipse diz que não. Quem não vem pela graça, que ministra o amor de Deus, não vem de jeito nenhum. Sexto tópico, os textos, flagelo. A destruição, presentes no versos 12 ao 16. O verso 12 fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo. Os versos 13 ao 14 nos informa sobre a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta no seu esforço de reduzir e juntar os reis da terra contra o Senhor. Quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo aparecerá para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus ardilosos inimigos. Esses espíritos imundos apresentam ideias, planos, projetos, métodos satânicos, introduzindo dentro da esfera do pensamento e a ação. Essa batalha das nações contra a igreja e, concomitantemente, Cristo, é de inspiração satânica. O versículo 15 nos fala que a derrota final do inimigo se manifesta na volta inesperada e gloriosa de Jesus Cristo. A segunda vinda será repentina e inesperada, e isto para os ímpios, visto que os filhos da luz estarão esperando. 1 Tessalonicenses 5, versos 4 ao 6. A igreja precisa estar vigiando, esperando a volta do Senhor. Mateus 24, 42. Jesus ilustra o caráter imprevisto da sua volta. Mateus 24, 43 a 44. 1 Tessalonicenses 4, 2 ao 3. O verso 16 nos fala do Armagedon, lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. Armagedon é um símbolo mais do que um lugar. Foi e é, pois fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e triunfará sobre todos os seus inimigos. O sexto flagelo é o último estágio da punição divina, quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável. Ele incita as nações contra Deus. E nesta batalha final, Jesus Cristo, o Deus da igreja, esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É o fim. E o Armagedon? O Armagedon é quando os homens que rejeitaram a Cristo terão que vê-lo na sua majestade. E, evidentemente, eles lamentarão sobre ele. O sexto flagelo fala do Armagedon, a segunda vinda de Cristo.
Já o sétimo flagelo fala do dia do juízo. E agora que a gente avança um pouco mais para o sétimo tópico, o sétimo flagelo, o mundo não mais existe. Versos 17 ao 21. O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e os substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não são somente as ilhas e as montanhas da terra criada por Deus que desaparecerão. As cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás, também entrarão em deprimente colapso. Com isso, a punição divina estará feita. Confere lá o verso 17. O sexto flagelo traz a destruição total. O sétimo traz a extinção total. Caríssimos e caríssimas, nós concluímos esse vídeo horripilante, por que não dizer, para aqueles que não estarão em Cristo. Claro, a vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta perecem invencíveis, ou parecem invencíveis, mas os reinos deste mundo cairão. Os inimigos serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará as suas cortinas. O fim terá chegado. E eu? E você? A pergunta que não quer calar. Onde nós estaremos? Que o Senhor possa nos dar a graça da sua piedade, para que neste momento, nós, enquanto igreja, estarmos nele. Obrigado. Deus abençoe a sua vida.